A paz do Senhor Jesus, meus queridos amigos, irmãos em Cristo, aqui do canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos. Mais uma vez, o Senhor nosso Deus nos concede a oportunidade de juntos estudarmos a palavra do Senhor nosso Deus, fazendo aquilo que o nosso Mestre, o Senhor Jesus, assim recomendou. Jesus Cristo, ele disse: examinai as Sagradas Escrituras, porque elas dão testemunho a respeito de mim. Cristo também disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos orar ao Senhor nosso Deus, para nós já iniciarmos o nosso estudo. Amado Deus, em nome de Jesus, eis-nos aqui. Pai, nessa manhã eu quero lhe agradecer. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Santo Espírito, Deus eterno, nos edifica através da Tua palavra, nos ensina, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Oh, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Nesse final de ano, né? Tem sido bastante corrido para todos nós. E se a gente não fazer um esforço a mais, a gente acaba tendo dificuldade para realizar a obra do Senhor. Mas aqui nós estamos. Vamos estudar a palavra do Senhor. Hoje nós iremos estudar a lição de número 13, já encaminhando para o final das nossas lições bíblicas desse último trimestre, né? Hoje nós estaremos estudando a lição de número 13. E o tema da nossa lição, o propósito de missões. Lembrando que você que ainda não é inscrito no nosso canal, quero convidar você a se inscrever no nosso canal. Esse é o canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos, e esse que vos fala o seu servo, irmão Edmilson. Esse canal foi criado com a finalidade de pregarmos o Evangelho, com o objetivo de estudarmos a Sagrada Escritura, com o propósito de levar até o seu coração um pouco da palavra do Senhor, porque a palavra de Deus, ela tem um poder de ir até a alma, ir até o nosso espírito, ela tem um poder de falar aos nossos corações, ela tem um poder de transformar as nossas vidas. Pois bem, estamos estudando nesse trimestre, falando sobre missões. Já aprendemos muito sobre missões. Hoje a lição é uma lição curta. Não é porque às vezes eu tenho um hábito de resumir. É porque a própria lição está mostrando apenas 2 pontos. É uma espécie de resumo de algumas lições que nós estudamos. O propósito de missões. Porque se anuncio, o textuário nos diz assim: porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o Evangelho. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Palavras do apóstolo Paulo. Verdade prática. Pregar o Evangelho a toda criatura não é uma opção, mas uma imposição divina. Isso me faz lembrar da ordem de Cristo, né? Ide por todo mundo, pregai o meu Evangelho. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. São palavras faladas pelo Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo, né? Ele deixa bem claro: se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. O apóstolo Paulo se sentia constrangido a pregar o Evangelho. O apóstolo Paulo se sentia obrigado, influenciado pelo Espírito Santo a pregar o Evangelho. Porque o apóstolo Paulo, ele não era um crente egoísta. O apóstolo Paulo, ele não se preocupava apenas consigo mesmo, ele não se preocupava apenas com a sua salvação. Ele se sentia no dever de anunciar o Evangelho a outras pessoas.
E, infelizmente, né, muitos de nós não têm essa mesma mentalidade, essa mesma visão. Mas eu quero te dizer nesse dia que Deus conta com você. Deus conta com você para levar uma palavra até alguém que está triste, frustrado consigo mesmo, decepcionado com alguém. Deus conta com você para levar uma palavra de conforto a quem está precisando, tanta gente precisando. Tem muita gente nesse mundo, irmão. Tem muita gente nesse mundo que já tem tudo entre aspas, né? Tudo no que diz respeito ao necessário. E essa pessoa não é feliz. Essa pessoa muitas das vezes tem um bom salário, uma boa família, uma boa casa, está cercado de bens materiais, uma pessoa estudada, mas lhe falta algo. E a alma dele, dentro da alma dele tem um vazio, e esse vazio só é preenchido através da palavra de Deus. Vamos prosseguir? A igreja, vamos analisar aqui a pré-introdução. A Igreja de Cristo tem um nobre propósito a desempenhar neste mundo, proclamar a mensagem de salvação até que Jesus Cristo volte. Essa é a sublime missão da igreja. Nos tempos em que vivemos, a Igreja de Cristo, diretamente ou indiretamente, é pressionada a renunciar à sua missão primária. Entretanto, a vontade de Deus é que mantenhamos firme a missão de proclamar Cristo, principalmente em lugares que ele não foi anunciado. Hoje nós iremos observar que a morte do Senhor Jesus Cristo é capaz de oferecer salvação a todas as pessoas do mundo. Nós vamos estudar a palavra de Deus hoje. Nosso estudo será baseado em um texto que se encontra no livro de Apocalipse. Você já leu Apocalipse? Pois é, Apocalipse é o último livro da Bíblia Sagrada, conhecido também como o livro das revelações. Apocalipse capítulo 5, a partir do versículo 9, que vai até o versículo 14, vamos observar o texto bíblico, porque o nosso estudo será baseado nesse texto bíblico. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o seu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciões, e era o número deles milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas, sabedoria e força e honra e glória e ações de graça. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar e a todas as coisas que neles há, dizer: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graça e honra e glória e poder para todo sempre. Amém. Para todo sempre. E os 4 animais diziam amém, e os 24 anciões prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Oh, bendito seja o nome de Cristo. Como é bom meditarmos no livro de Apocalipse. E nós observamos aqui que eu sempre preguei que existe um culto no céu. Desde sempre existiu cultos de adoração no céu. Anjos glorificando o nome do Senhor, exaltando o nome do Senhor. Depois, se você tiver curiosidade, você pode ler na sua Bíblia, livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 1, livro do profeta Ezequiel, a partir do capítulo 3, no capítulo 6 de Isaías fala sobre os serafins. E esses serafins, eles adoravam o Senhor. No livro de Apocalipse, no livro do profeta Ezequiel, fala sobre os anjos querubins. No início dos evangelhos, a Bíblia fala sobre Gabriel,
que também é aquele que entrega as boas novas da parte de Deus. Eu fui enviado até você, Maria, para trazer boas novas de salvação. No livro de Jó, capítulo 1, a Bíblia fala sobre o ministério dos anjos, né? Você não vai encontrar essa palavra, ministério dos anjos, mas a Bíblia fala sobre, de modo geral, sobre o ministério dos anjos, no que diz respeito à responsabilidade de cada um. E lá fala sobre os anjos, né? Sobre os anjos que se apresentavam diante de Deus como se estivesse trazendo relatórios daquilo que o Senhor lhes mandava fazer. A Bíblia fala sobre uma visão que Jacó, o filho de Isaac, né, ele estava fugindo do seu irmão, ele deitou, ele pegou uma pedra, colocou a cabeça sobre aquela pedra, ele teve uma visão de anjo subindo e descendo, subindo e descendo. Existem várias passagens na Bíblia falando sobre anjos, e aí nós chegamos aqui no livro de Apocalipse e observamos que o apóstolo João, que foi um dos apóstolos de Cristo, né? Aqui no ano 95, aproximadamente no ano 95 depois de Cristo, o apóstolo João estava em uma ilha chamada Ilha de Pátimo, que essa ilha existe até hoje, ela fica em uma região chamada Turquia, e ali o apóstolo João foi levado como prisioneiro a mando do imperador Domiciano, que é colocado como um dos piores imperadores a perseguir a igreja. E no momento ali de sofrimento, Deus decidiu revelar o oculto. Deus decidiu trazer a revelação, aquilo que era mistério, né? O mistério fala de algo oculto, algo escondido. Deus decidiu abrir as cortinas do céu e revelar para o apóstolo João o que vai acontecer no fim dos tempos. E no meio dessa visão nós encontramos, né, aqui no capítulo 5, João tendo essa visão dos anjos glorificando ao Senhor, anjos querubins, os 24 anciões. Esses 24 anciões, eles simbolizam, esses 24 anciões, eles simbolizam as 12 tribos de Israel, e também simbolizam os 12 apóstolos. Eles ao mesmo tempo representam o Antigo e o Novo Testamento. Isso fala que no futuro nós seremos um só povo, os judeus salvos em Cristo, do Antigo Testamento e do Novo Testamento. E nós, igreja, nós estaremos reunidos, estaremos eternamente com o Senhor, adorando o Senhor ali na Cidade Santa. Então o comentarista ele nos diz que a Igreja de Cristo tem um nobre propósito a desempenhar nesses últimos tempos. E qual é o propósito? Proclamar a mensagem de salvação até que o Senhor Jesus ele venha. Eu lembro das palavras de Cristo, né? E esse evangelho será pregado a todos os cantos, em todo o mundo, e então virá o fim. Então nós vamos entender o que significa essa palavra, então virá o fim. Porque tem gente que pensa, né? Nós vamos entender, né, o objetivo dessa palavra. Jesus só vai voltar depois que a igreja pregar o evangelho a todo mundo. A gente tem que ir para a chamada hermenêutica e tentar entender que fim é esse, que pregação é essa, qual é a responsabilidade da igreja. Porque senão a gente vai acabar caindo no comodismo. Não, Jesus não vai vir por agora não, porque ele disse que ele só vai vir depois que o evangelho for pregado em todo mundo. Então, irmãos, eu creio que a igreja vai ser arrebatada e a palavra de Deus ainda vai continuar sendo pregada para aqueles que ficarem aqui na terra. Introdução. O propósito da Igreja de Cristo neste mundo é o de proclamar a mensagem de salvação até Jesus voltar. Claramente, a palavra de Deus nos mostra que a missão da igreja envolve um propósito global, ou seja, a missão de pregar o evangelho a cada criatura.
Não importa a língua, a cultura ou o contexto econômico, cada pessoa deste mundo deve conhecer a respeito de Jesus e de sua mensagem de salvação. Esse é o assunto que estudaremos na lição de hoje. Amém. Então, o propósito da Igreja de Cristo neste mundo é de proclamar o Evangelho. A Igreja de Cristo está nesse mundo, irmãos, para servir a Ele em primeiro lugar, para proclamar o Evangelho e esperar a volta do Senhor Jesus. Vou repetir, a Igreja de Cristo está neste mundo para adorar ao Senhor, pregar o Evangelho e aguardar a volta do Senhor, porque estamos aguardando a volta do Senhor. E pregar o Evangelho, irmãos, é mais do que você falar do que Deus tem feito na sua vida. Isso é bom, isso é importante, louvado seja Deus por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pregar o Evangelho é mais do que você falar, eu já fui batizado nas águas, eu já fiz curso de teologia, hoje eu sou um obreiro. Glória a Deus por isso. Tudo isso é edificante para a nossa vida espiritual. Isso tudo glorifica o nome de Cristo. Porém, irmãos, pregar o Evangelho significa você falar de uma outra pessoa, e essa outra pessoa é Jesus. O apóstolo Paulo, ele conta que ele foi embaixador de Cristo, até mesmo em cadeias. Paulo ele foi preso várias vezes, inclusive em Atos dos Apóstolos. Ele fala que ele foi preso juntamente com Silas. E à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando ao Senhor e a cadeia se estremeceu. Houve um terremoto ali na Macedônia. E diz a Bíblia que o carcereiro se converteu ao Senhor Jesus mediante a pregação de Paulo e Silas. Olha que bênção, olha que tremendo. A Bíblia fala em Atos dos Apóstolos, ali do capítulo 7, capítulo 8, que Paulo também foi levado como prisioneiro para ser julgado em Roma. E Paulo ele diz, eu fui embaixador de Cristo até em prisões. O apóstolo Paulo ele escreveu aproximadamente 12 a 13 cartas, porque tem algumas cartas também que ele escreveu e que elas se perderam na caminhada, não chegou até o seu destinatário. Outras, porém, quis Deus que estivesse aqui no chamado canon sagrado, né? Que diz respeito àqueles livros que foram considerados como espirituais, inspirados por Deus. Estão aqui na Bíblia. E algumas cartas do apóstolo Paulo, como você deve ser sabedor, algumas cartas são intituladas de cartas pastorais, como no caso da primeira e segunda carta de Timóteo, Tito, esses dois eram pastores. Existem cartas intituladas cartas gerais, que são doutrinas que valem para toda a igreja, para sempre, para toda a igreja. Existem cartas que Paulo escreveu quando estava, suponhamos, na cidade de Corinto, na cidade de Éfeso. Aí que eu já estou falando de locais. E o apóstolo Paulo escreveu algumas cartas, intituladas Cartas das Prisões, onde Paulo estava como embaixador de Cristo ali na prisão. E a Bíblia nos dá base, irmãos, para crer que o apóstolo Paulo pregou a palavra de Deus para vários soldados romanos. Segundo chegou a ter meu conhecimento, e é normal, né? Vamos supor que existe a cadeia, existe a penitenciária, existe a casa de recuperação, os chamados agentes penitenciários, eles ficam ali e trocam de plantão. Vamos supor, fica ali 24 horas ou 12 horas. Aí ele sai e já entra uma outra equipe, vai trocando de plantão. Então, no tempo do apóstolo Paulo não era diferente. Existia também as chamadas trocas de plantão. Eu não me recordo agora, já até obtive um pouco de informação sobre isso, mas eu não me recordo agora qual era a carga horária dos soldados romanos daquele tempo. Mas o certo é que
vários soldados que acompanhavam o apóstolo Paulo, que vigiavam o apóstolo Paulo, trabalhavam perto do apóstolo Paulo, olhando o apóstolo Paulo, depois eles saíam, iam para suas casas, depois já chegavam outros soldados, né? Então isso nos leva a crer que o apóstolo Paulo, ele evangelizou muitos soldados. Muitos soldados foram evangelizados, Paulo pregou para muitos soldados. É possível acreditar que muitos se converteram a Cristo, porque Paulo ele era um representante de Cristo. Paulo ele era um evangelista de natureza. O apóstolo Paulo ele era um embaixador de Cristo nas prisões. Assim, para você que não sabe, a palavra embaixador significa porta-voz, significa